Bom, aí ele está falando, né, da relação eu-tu, que é uma relação de alteridade, como nós vimos, e mais embaixo, na página 33, ele coloca sobre a atitude eu-isso, né, que ele vai chamar de atitude. Ao contrário do momento eu-tu, a atitude eu-isso é totalmente dirigida por um propósito, a um objetivo em mente. O ser pessoa, da pessoa, se submete a esse objetivo. É uma coisificação do outro. Né? Então, a partir do momento que uma relação eu-tu, né, ela é voltada para o princípio da alteridade, ou seja, de afirmação do outro, da fugacidade, né, do respeito à diferença, numa relação eu-tu, eu estou falando da coisificação. Que é o mundo, como eu falei, que é o mundo organizado das coisas, que nós vivemos no mundo isso, tá? Então sempre é um relacionamento que visa a coisificação do outro. O que é isso? Transformar o outro em objeto, tá? Então ele coloca o seguinte, é uma coisificação do outro. Em determinadas ocasiões, todos precisam fazer isso a fim de atingir uma meta. Ou seja, inevitavelmente, nós vivemos no mundo isso, certo? Agora, eu não posso viver no mundo isso. Como diz o Buber, nós precisamos do mundo isso para viver. Mas, aquele que vive só no mundo isso, não é homem. Faz o seguinte, Buber assinala a profunda ironia de que mesmo o encontro eu-tu tenha que eventualmente retroceder e tornar-se uma lembrança eu-isso. Ou seja, inevitavelmente, a fatalidade do mundo eu-tu é se transformar isso. Então eu estou aqui com vocês, sou tomado por uma inspiração intensa, eu consigo me aproximar, a apreender a sua subjetividade. Eu entro no estágio de compreensão através da minha relação. No entanto, pela fugacidade desse mundo eu-tu, eu volto para o mundo eu-isso. Eu volto para o mundo organizado das coisas, certo? Eventualmente, o que vai acontecer? Eu consigo resgatar um tu daquele isso, como eu expliquei a você na obra de arte aqui que eu fiz. Tudo bem? Dúvidas? Diga. Viver no mundo não seria homem, está querendo dizer o que assim? Viver o quê? No mundo, viver só isso. É impossível. Deve ser uma coisa, se tornar uma coisa, seria isso? É impossível. Por que impossível? Porque nós vivemos no mundo isso. Aí o Guru coloca, aquele que vive só no mundo isso não é homem, ou seja, nós não conseguimos viver no mundo isso. Como nós não conseguimos viver só no mundo tu, pela fugacidade de tu. Então o Buber chama Deus de tu eterno. Que seria impossível para a gente ser o tu eterno. Porque, literalmente, se eu viver só no mundo tu, eu me consumiria. É impossível, por exemplo, você viver 24 horas inspirado, a inspiração intensa. Lembra do poema do Fernando Pessoa? O poema do Fernando Pessoa coloca exatamente isso. Então, assim, ele acontece, e nesse acontecimento, ou seja, ele me encontra, e nesse encontro nós voltamos para o mundo isso. Então, análise, ele diz o seguinte: tão abstrata é o teu ser que vive em teu olhar, que ao entreter os meus olhos no teus, perco de vista, e nada fica em meu olhar, e dista teu corpo do meu ver tão longemente, e a ideia do teu ser fica tão rente ao meu pensar olhar-te, e ao saber-me sabendo que tu és, só por ter consciente de ti, nem a mim sinto. Só que esse é um estado momentâneo de fugacidade. Ou seja, é uma inspiração intensa que ele entra plenamente em relação. Só que, inevitavelmente, o que ele passou, no poema, ele volta para o mundo isso. Ele retorna para o mundo isso. Olha só como termina. E assim, neste ignorar-me a ver-te,
minto a ilusão da sensação de sonho, não te vendo, nem sabendo que vejo. Ou sequer, aí já começa a sair da inspiração e tomar consciência de si, né? Ou sequer que sou risonho do interior, crepúsculo tristonho, em que sinto que sonho, o que me sinto sendo. Né? Então, assim, ele vem, encontra a pessoa, né? O olhar daquela pessoa faz com que ele tenha uma inspiração tão intensa, né? Que ela passa, né? Diz teu corpo do meu ver tão longemente, ela passa, né? Mas eu fico tão rente, tão próximo ao meu pensar, olha o tempo que ele usa, né? Ao meu pensar, olhar-te, que ao saber o que tu és, ou seja, só por ter consciente dela ou dele, eu perco, eu não penso em mim, né? Eu estou plenamente em relação, né? Que só a ideia de olhar e pensar fica tão rente a mim, e ao saber que tu és, que só por ter consciente de ti, nem a mim sinto, né? E neste ignorar-me a ver-te, ou seja, eu me ignoro, eu entro em relação, o que me interessa é a relação. Ele que está falando aí da esfera do entre, né? Eu entro em relação. Então é impossível você viver só no mundo isso, como é impossível viver só no mundo tudo. Aliás, nós vivemos mais no mundo isso do que no mundo tudo, tá? Vamos lá. Olha só. Aqui embaixo diz o seguinte. E aí dá um avisinho, né? Diz, a atitude eu isso não é errado ou má. Não compreendam. Quando a gente fala assim, eu vivo no mundo isso como algo pejorativo. Não é. Eu preciso do mundo isso para viver. Tá? Aí ele coloca lá embaixo, no finalzinho do terceiro parágrafo, no finalzinho. O tu me encontra por mim. Aqui ele colocou assim, o tu me encontra por meio da graça, não é meu, não está errado aqui, né? Por meio da graça, tá? Por meio da graça, somente a questão de digitação. Não é alcançado pela procura. O tu me encontra pelo meio da graça. Ou seja, o tu está no mundo, tu me encontra. Não é assim que eu diga, agora eu vou entrar numa relação eu tu com você. Eu vou entrar numa relação eu tu com o meu paciente. Eu vou ter um momento intenso de apreensão da subjetividade dele. Eu vou entrar nesse processo. Não é algo que eu diga que vou fazer acontecer. É algo que eu estou aberto para acontecer na relação. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Página 38. Página 38. Página 38. Olha só. Segundo parágrafo. Não há regras absolutas. O terapeuta caminha em uma avenida estreita entre objetividade e subjetividade. Isso é uma verdade, né? Lembra o seguinte, por mais tentativa que eu faça de compreender ou de tentar compreender o outro, sempre a minha compreensão é de minha responsabilidade. Porque ele está aqui, Rita começa a me falar sobre ela. Vamos supor que nós estamos com uma sessão terapêutica. Então, se Rita começa a falar sobre ela, falar das questões significativas dela na sessão terapêutica. Por mais que eu tente formar uma visão, formar uma ideia de quem é Rita, do que ela está vivendo, do que ela está passando, sempre o que eu estou aprendendo dela é de minha responsabilidade. Eu posso estar entendendo errado, não posso? Posso saber por quê? Porque palavras, que é a forma que ela está se comunicando comigo, tem uma alta dose de objetividade. Tem sentimentos que eu não consigo transformar em palavras, concordam? Tem sentimentos que você não consegue transformar em palavras.
Então, ela está, muitas vezes, tentando passar um sentimento com uma aproximação objetiva. Ou seja, o discurso de Rita contém uma alta dose de objetividade. Uma alta dose de objetividade, que pode gerar erros na minha compreensão sobre o que Rita está passando. Inevitavelmente. Certo? Então, é isso que eu coloco aqui, ó. O terapeuta caminha em uma vereda estreita entre a objetividade e a subjetividade. A subjetividade é aquilo que é mais peculiar de Rita. A necessidade do terapeuta enfatizar mais o subjetivo ou o objetivo dependerá do encontro com este cliente único, neste momento único. Mesmo quando o profissional já trabalhou muitas horas com o cliente, ele nunca sabe antecipadamente o que será necessário nessa sessão. Ou seja, eu nunca vou saber o que vai acontecer. Por mais que eu tenha trabalhado muitas horas com esse paciente, né, eu nunca sei o que vai acontecer na sessão. Né? Por quê? Pela alta carga, primeiro, da alteridade de Rita, por exemplo. Né? Segundo, porque eu não consigo prever, né, a subjetividade, né, que ela traz para a sessão terapêutica. Isso me gera o quê? Um novo contínuo. Sempre uma sessão é uma novidade. Para mim, terapeuta, como para ela, cliente. Olha só. Então, o que acontece? Mesmo quando o profissional já trabalhou muitas horas com o cliente, ele nunca sabe antecipadamente o que será necessário nessa sessão, nem no próximo momento. É preciso que o terapeuta esteja presente para esse momento fértil. Ou seja, só há presente da presença. Né? Estar plenamente presente significa que eu estou o quê? Vivencialmente ligado ao meu paciente. Vivencialmente ligado ao meu paciente. Isso que é o ponto crucial, né, das linhas humanistas. E no finalzinho ele diz o seguinte: este é o desafio. Olha o que ele propõe como desafio. Este é o desafio. Como estar presente num nada mais que processo e ainda assim não se perder do abismo? Como utilizar a segurança da teoria e ainda assim não usá-la como uma defesa contra o desconhecido? Como responder à singularidade e ainda assim valorizar nossa humanidade comum? O terapeuta, se está consciente da amplitude das possibilidades humanas, empenha-se em uma tarefa verdadeiramente paradoxal, uma tarefa na qual há há pouca segurança, somente a certeza de se encontrar com o desconhecido, o único, o nunca antes experimentado ou experienciado. Olha só, né? Então é isso que é o papel que é a vida do terapeuta. Ele tem que estar aberto para essa relação, porque como é que você, isso é uma grande falha, né? E nunca façam isso, apesar que vocês vão fazer, né? Utilizar a teoria como uma defesa. Por exemplo, né? Alguns terapeutas, quando o paciente desiste, eles dizem: ele desistiu porque ele está resistente, ele está resistindo à terapia. Nem sempre a desistência de um processo terapêutico diz respeito à resistência. Pode sim, em alguns momentos, ou em algumas situações, ou alguns pacientes, desistir devido ao nível de resistência que está muito alto. Mas, como nós não pressionamos para a quebra da resistência, né, o fator resistência diminui consideravelmente, né, com uma não adesão ao processo terapêutico. Tá? Não é que não exista. Existe. Alguns pacientes desistem da terapia e começam a entrar em contato com os conteúdos significativos que vão fazer ele sofrer, que vão mobilizá-lo cada vez mais. Olha bem. Então, o que vai acontecer? Alguns terapeutas esquecem alguma peculiaridade. Às vezes o cliente não gostou de você, às vezes ele não teve um processo empático com você, às vezes o seu estilo, que é um ponto crucial, né? Que cada um aqui vai ter um estilo, né?
Cada um aqui tem um estilo, que é o estilo terapêutico, é a forma que você vai aplicar, vai atuar, a forma da sua atitude, da sua relação estabelecida, da terapia. Entende? Cada um tem um estilo. O Pells tem o estilo dele. Carl Rogers tem o estilo dele. Né? Cada um tem um estilo. Não é o fato de você escolher uma abordagem, todos vão usar, vão atuar da mesma forma. A atuação, ela é peculiar a cada indivíduo. Então, não importa como Neilton, por exemplo, atende. Entende? Não vai ser nunca igual a Rita. Nunca. Por quê? Porque a peculiaridade de Neilton é de uma forma. A alteridade é de uma forma. Ele se comporta, as atitudes dele acontecem de uma forma. Isso não compromete o processo terapêutico. Né? Isso é importante que aconteça. Por quê? Porque se cada um for atuar da mesma forma, você vai padronizar. E todo o processo de padronização vai contra o que nós chamamos de diferença, ou seja, a alteridade do outro. Eu não quero uma padronização no atendimento. Eu quero que vocês respeitem a teoria e o método, que aplique corretamente a teoria, que aplique corretamente o método, não que padronize o atendimento. Você não tem que imitar o terapeuta que vocês fizeram, né, terapia. Ele se comportava dessa forma e eu vou me comportar dessa forma também. Né? Ele fazia intervenções assim, eu tenho que fazer. Estou dizendo que você não tem que se espelhar em terapeutas. É até interessante você se espelhar em terapeutas, mas que você não reproduza, se autoviolando o seu estilo. Cada um tem um estilo. O importante é isso, certo? Esse estilo tem um papel significativo no desenvolvimento da relação estabelecida entre terapeuta e paciente. Tá? Então, o que nós temos que fazer é o seguinte: você pega o estilo do Pells, você vê que o Pells é muito mais participativo. O Pells utilizava a terapia, muita frustração. Ele frustrava muito o paciente. O paciente assumia muito papéis e ele apontava isso, assumir papel como uma forma de frustrar o paciente a não assumir determinados papéis, somente papéis de vítima. Ele falava muito em dominado e dominador. O Rogers é muito mais manso. Terapia com o Rogers vai ser uma enseada, sem ondas. O Rogers deixava muita vontade. Ele intervia só no momento que achava crucial a intervenção. É só você olhar os vídeos da atendimento do Rogers e comparar com o atendimento do Pells. Estão desrespeitando o médico? Não. Mas cada um tem o seu estilo. É o que acontece com vocês. Cada um aqui tem um estilo totalmente diferente de atuação. E isso é importantíssimo. Tá? Então, como ele coloca aqui, que é um desafio, na realidade, você não usar a teoria como uma própria defesa das suas fragilidades. Acreditar que sempre o outro desistiu porque ele está resistindo ao processo. Às vezes ele não gosta de você, às vezes você é um péssimo terapeuta. Às vezes você não sabe o que está fazendo. Entendeu? Às vezes o cliente saca isso e vai embora. Lamentavelmente, você é incompetente, não porque ele vai embora, porque ele tem que ir embora mesmo. Então o que acontece? Eu tenho que ter cuidado com essas relações, certo? E aí ele coloca, olha só, na página seguinte, da 39, falando sobre a presença. O que é a presença? O que é estar presente, ou plenamente presente? Se você pegar tem um livro do Buber muito bom, chamado, não é só o eu, tu, do diálogo e do dialógico. E tem uns capítulos que ele fala sobre as características do interhumano. E o papel da presença é fundamental. É o seguinte: o passo preliminar, mas essencial, para estabelecer a possibilidade de um contato dialógico, ou seja, de um contato dialógico genuíno, é um movimento de minha pessoa inteira voltando-me para o outro, a fim de melhor me aproximar dele.
esse voltar-se para o outro é inevitavelmente um afastar-se de estar preocupado comigo. O voltar-se para é muito mais abrangente do que aquilo que comumente queremos dizer e estar presente. É ver o outro em sua alteridade única, que é diferente de mim e de qualquer necessidade minha. Então eu não tenho que estar centrado, né, nas minhas necessidades apenas. Apenas, certo? Eu tenho que estar aberto para a relação. Então o que ele coloca? O pressuposto mais importante, e aí citando o próprio Buber, tá? O pressuposto mais importante para o aparecimento do diálogo genuíno é que cada um deveria olhar seu parceiro como pessoa que é. Então, o cara chega, eu não posso olhar para ele, por mais que eu seja profissional na qual ele está buscando ajuda, eu não posso olhar para ele e ver ele como um objeto defeituoso e eu como um técnico que eu vou consertá-lo. Ou seja, eu não posso buscar no meu paciente uma patologia, mesmo que ele se enquadre. Eu tenho que olhar para a parte saudável dele. Olhe bem, tem uma pessoa diante de mim. Os efeitos terapêuticos ocorrem a partir dessa relação efetiva entre paciente e terapeuta, mesmo que ele esteja comprometido emocionalmente. Claro, se ele estivesse comprometido emocionalmente, ele não precisaria de mim, é óbvio, tá? E aí o Buber coloca: torno-me consciente dele, consciente que ele é diferente, essencialmente diferente de mim, de uma forma única e definida, que lhe é própria. Olha só, a questão da aceitação. E aceito aquele a quem vejo assim, de modo que possa em plenitude dirigir o que lhe digo como pessoa que é. Olha só, gente, isso é difícil demais. Diga que isso não é difícil. Nós às vezes nós nos aceitamos, não nos aceitamos. Imagina aceitar o outro. Isso é difícil demais. Ser terapeuta não é fácil. Quando eu falo de ser terapeuta, eu estou falando de qualquer abordagem. Qualquer abordagem. Entende? Porque qualquer abordagem tem que ter o princípio da alteridade, independente de ser gestaltoterapia, ser psicanálise, ser comportamental, independente disso. O outro é diferente. O que vai modificar, o outro é aquele que é diferente. O que vai diferenciar, essencialmente, é a utilização da ideia do que é o homem para essas abordagens. Isso que vai diferenciar. Isso é importante. E a partir também dessa ideia do que é o homem, que lembre-se que essas abordagens nada mais são do que modelos explicativos. É ter que explicar o que é o homem. A teoria surge daí. Aí você pergunta, qual é a relação entre, já que o Buber era filósofo, qual é a relação entre filosofia e psicoterapia? Tudo. Tudo. Entende? Porque você só vai ser bom terapeuta, e aí é uma verdade absoluta. Você só vai ser bom terapeuta se você compreender a concepção de homem que você está escolhendo para trabalhar. Olha bem, você tem que compreender qual é a concepção do homem. O cara que estuda psicanálise, ele passa anos estudando psicanálise, a psicanálise tem uma concepção do homem. Por trás tem uma filosofia. Você pega a metapsicologia freudiana, tem uma metafísica por trás. Você pega a concepção das linhas comportamentais, tem um behaviorismo por trás, você tem um pragmatismo por trás, você vê as linhas humanistas, você tem uma concepção do que é o ser humano por trás das teorias que surgem. Então, assim, eu não estou pregando que nós temos a verdade.
ou que a psicanálise está com a verdade, ou que outra linha está com a verdade. Nós estamos falando de modelos teóricos de explicação sobre o que é o homem. E todas elas devem respeitar a questão da alteridade, ou seja, a questão da diferença do outro. O que vai mudar é o contexto interpretativo, né, desse outro. Para nós, não estamos interessados em um modelo interpretativo decodificante. Para outras, a teoria só funciona através da interpretação, né? A hermenêutica, a ciência da interpretação. Tá? Vamos lá. A presença é uma qualidade difícil de definir, e é verdade. A presença é uma qualidade difícil de definir. Entretanto, sua ausência é facilmente notada. Mais do que uma qualidade, é uma postura existencial. É uma postura existencial. É um trazer tudo de mim para dirigir-me nesse momento a essa pessoa. Nenhuma outra preocupação é importante. É uma renúncia a todas as preocupações técnicas e todos os objetivos. Olha o sentido que está falando. Por quê? Terapia tem um objetivo. É verdade? Claro. Terapia não é solta. Terapia tem estratégias que eu quero alcançar. Né? Tem um objetivo que eu quero alcançar. Não é banda voa, está sentado conversando com o outro. Bom, agora eu não posso tomar esse objetivo como o único meio, né, de alcance, né, da relação que eu tenho com o meu paciente. É impossível. Vamos lá. O único objetivo é estar plenamente presente. Uma meta, paradoxalmente, não atingível pela técnica. Porque se eu tivesse entrado só na técnica, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou fazer tal intervenção. O outro lá vivenciando, ou pelo menos tentando vivenciar, e eu vou dizer, e eu vou estar aqui pensando, ele está me dizendo isso agora, então eu vou fazer tal intervenção. Agora eu vou, né, clarificar. Agora eu vou, né, utilizar o silêncio. Agora eu vou fazer uma confrontação. Olha que loucura. Então não faz sentido isso. Por que não faz sentido? Porque eu, quando começo a preparar a intervenção, né, e eu não começo a voltar para o sentimento e para estar plenamente em relação, eu não estou mais presente, é óbvio. Se o cara está falando e eu estou pensando qual instrumento eu vou intervir, eu não estou mais presente. E só há terapia na presença, só há terapia no presente. Só há terapia no presente. Então o que acontece? Você, como terapeuta, já absorveu a teoria e a técnica, já faz parte de você. Por que vocês fazem uma formação? Para absorver a teoria. E a finalidade de uma formação dos psicoterapeutas é essa. As pessoas vão estudar, vocês passam tempo estudando, lendo o material, absorvendo, discutindo o material, aprendendo a aplicação do material, a aplicação da teoria, aprendendo a técnica de intervenção, aprendendo um método, e acontece uma coisa incrível ao final, né, da sua formação. Você absorveu. A teoria já faz parte de você, a não ser que você não se identifique com a teoria. Você já absorveu a teoria. Você já absorveu o método. Você já absorveu as técnicas de intervenção. Olha só, o sentido da terapia. E na hora que você vai executar, você só vai exalar, como se fosse um perfume. Já sentiram um perfume? Já sentiram um perfume? Então, quem usa o perfume simplesmente exala. Ele não para e pensa, agora eu estou soltando um cheirinho legal. Agora, olha, nesse momento o vento está batendo aqui e o meu perfume está indo para lá. Então, fulaninho está sentindo o meu perfume? Tu faz isso. Apenas nós exalamos, mas o perfume está em mim.
O perfume está em mim. A teoria e a técnica vai estar em vocês no momento da sessão terapêutica. E vocês não estão pensando, o que eu faço agora? Meu amigo, é o seguinte: se chegar na hora da sessão terapêutica, vocês como terapeuta, parar e pensar assim, o que eu faço agora merece uma pizza, de tabique de goiabeira, que é aquela inverno que não quebra, nas pernas assim, com força, uma pizza, vai ficar todo lenhado, lenhado. Você nem sei se existe a palavra lenhado, mas é assim mesmo que vão ficar, que merece. Então o que acontece? Eu não posso parar, e agora, o que eu faço? Meu amigo, se você perguntar o que você faz, você está dando um atestado para você de incompetência, porque você passou um tempo estudando. Você absorveu a teoria, você não sabe o que faz. É aquele cara que diz, o meu paciente não está melhorando. Meu amigo, como é que ele não está melhorando? Você aprendeu a teoria? Entende? Você está dizendo que quando o paciente vai para a terapia, ele obrigatoriamente vai melhorar? Estou dizendo isso. Sabe por quê? Por menor que seja a mudança, vai ocorrer. Por mais incompetente que você seja como terapeuta, vai haver mudança. Por menorzinho que seja. Uma pedrinha que moveu, um grão de areia que moveu na vida dele. Isso já é mudança. O fato dele ter aderido à terapia já foi. Já é. Rita, perfeito. Simplesmente o fato dele ter ido para uma terapia, ele já venceu. O paciente já começou a mudar. Ele deu o primeiro passo do resto da vida dele. O primeiro passo para a mudança da vida dele foi dado quando ele decidiu e quando ele foi para a terapia. Ele já deu o primeiro passo para mudar a vida dele. Olha que coisa incrível, né? Só que ele não sabe disso, óbvio. Como eu disse a você, também não vou dizer nada. Porque ele vai sentir. Às vezes também você só chegar lá e ver um outro ponto de vista. Claro. Não que seja absurdo, mas ele já está saindo ali. Isso. Ele já está quebrando o ciclo vicioso da repetição. Exatamente. Isso é um ganho absurdo. Você, só em pensar em quebrar o ciclo vicioso da sua repetição, das suas ações inacabadas do seu passado, já é um ganho absurdo. Absurdo. Vamos lá, dúvidas? Vou concluir aqui. Então, por entre parênteses, que é um princípio da fenomenologia, a fim de estabelecer uma postura dialógica genuína, é essencial que o terapeuta, o mais humanamente possível, possa suspender ou, entre parênteses, por entre parênteses, seus pressupostos. Olha bem, que eles chamam de redução fenomenológica. Se a gente for ver o que é isso, é em Russo, seria a redução fenomenológica. Pôr em parênteses seus pressupostos, colocar em suspensão experiências e significados que interfiram. Em outras palavras, o terapeuta tenta, ao menos momentaneamente, suspender todos os seus vieses pessoais, conhecimento geral sobre pessoas, sobre psicopatologias e categorias de diagnóstico, a fim de estar tão completamente aberto quanto possível à singularidade da outra pessoa. Ou seja, deixar entre parênteses os seus pré-conceitos. Deixar entre parênteses os seus pré-conceitos. Tudo bem? Isso é difícil, não é? Pôr entre parênteses essas experiências, se entrar na relação, é dificílimo, não é? Ele diz: isso não significa, olha bem,
Ele vai tentar tirar a dúvida aí. Ele vai dizer assim: isso não significa que o terapeuta não deva ter muito conhecimento da teoria, treinamento e experiência. Como eu falei a você, é importante, porque a sua competência teórica é extremamente importante. A sua competência teórica é extremamente importante. Significa que você vai abandonar tudo isso. Eu apenas vou exalar, vou colocar em prática nas minhas atitudes, que a teoria e o que eu aprendi já faz parte de mim. Um mergulho no treinamento, na teoria e na experiência é essencial, mas no momento do encontro com o outro participante da terapia, ele forma o pano de fundo e não deveria estar no primeiro plano. O que significa isso? Que a teoria, o método, a técnica, o instrumento de intervenção, na hora da relação efetiva com o outro, não está em primeiro plano. Porque o primeiro plano é o quê? A relação, a minha abertura para a relação. Isso que é o primeiro plano da terapia. Não estou dizendo que o resto é importante. Como ele está dizendo aqui, o resto é importante. O seu treinamento, a teoria que você aprendeu, o sistema metodológico, a aplicabilidade da teoria, tudo isso é importante. Mas na relação, ela já faz parte de você, apenas vai exalar. É a história que eu falei da luta de espadas. Tudo bem? Aí ele coloca aqui embaixo, tá? A realidade decisiva é o terapeuta e não os métodos. O principal instrumento é o terapeuta, é a sua atitude. O método é importante e importantíssimo, mas o principal instrumento que nós temos para o crescimento no processo terapêutico é você mesmo. É você mesmo. Olha só. Sem os métodos se é um diletante. Sou a favor dos métodos. O Buber dizendo, sou a favor dos métodos, mas apenas para usá-los, não para acreditar neles. Apenas para usá-los, não acreditar neles. Dizer que o método vai salvar tudo, dizer que a técnica é a salvadora. É por isso que os terapeutas utilizam técnicas. Lembra do caso Vera que nós estudamos? Lembra do caso Vera que nós discutimos? Pois é, naquele estudo de caso, você vê que alguns terapeutas iniciantes, elas utilizavam o método exageradamente, como se fosse uma salvação. Utilizavam o método exageradamente como se fosse uma salvação. Ela não sabia o que fazer, o que ela fazia? Se apregava. Aí teve uma que aplicou o quê? Aplicou o teste. Fez um psicodiagnóstico da sessão terapêutica. Por que isso? Falta de compreensão teórica, insegurança, crença demais que não dá uma técnica por trás que dá o suporte a ela. Lamentavelmente. Essa é a crítica que o Heisner está fazendo, o Richard Heisner. Vamos lá. Qualquer pessoa seriamente preocupada com a suspensão dos pressupostos reconhece com rapidez que é impossível suspendê-lo completamente. Ou seja, qualquer pessoa vai sacar que é impossível ter uma terapia onde você não tem pressupostos teóricos, não tem método, não tem técnica, não tem crença. Lógico, toda abordagem tem uma crença, inevitavelmente. Tudo bem? Aqui na página 44, quando ele fala sobre a confirmação. Confirmação. Que é um pressuposto buberiano.
é o seguinte, observe. Confirmação. A confirmação está no cerne de qualquer abordagem dialógica. A base subjacente da maior parte das psicopatologias não organicista é a falta de confirmação que todos sofremos no momento que nos tornamos seres humanos. Ele está dizendo que, infelizmente, a base de uma concepção psicopatológica é a falta de confirmação desse indivíduo no seu processo evolutivo. Sabe o que significa? Que uma criança em um ambiente onde ela não é confirmada na sua diferença, não é aceita na sua alteridade, possivelmente vai desenvolver um processo psicopatológico. Porque ele está dizendo, olha a afirmação que ele faz, em qualquer teoria psicopatológica não organicista. Você tem as teorias organicistas que acreditam, né, na psicopatologia como uma doença, e tem as psicopatologias não organicistas, que acreditam que essas patologias são desenvolvidas ao decorrer do ciclo evolutivo do ser humano, principalmente pela relação estabelecida com o meio. Então nós temos essa diferenciação nas estruturas psicopatológicas. Tá? E aí ele coloca, tanto a literatura, na página seguinte, primeiro parágrafo, 45, tanto a literatura sobre desenvolvimento e psicopatologia assinala que nos primeiros anos constitui o período mais crítico do desenvolvimento, quando a família deixa a marca mais forte em nossa existência. Meu amigo, isso aí é psicologia do desenvolvimento puro. É algo que toda teoria psicológica, quando nós falamos em psicologia do desenvolvimento, em ciclos de vida, elas concordam. Entende? Elas concordam que os primeiros anos, o primeiro estágio de vida de uma criança, de um ser humano, ele é fundamental para alicerçar, olha só, a sua estabilidade psíquica. É com a construção de uma casa. Se uma casa, toda casa é construída pelo alicerce, ninguém consegue construir uma casa partindo do telhado, ou levantando as paredes, vai ter rachaduras, o solo vai ceder. Então, esses primeiros anos da vida tem a ver com o alicerçamento dessa edificação. É o que vai dar o suporte, a essa criança. Então, o que acontece? Muita gente que desenvolve processos psicopatológicos tem dificuldade de compreender que a sua história de vida está diretamente relacionada a essa estrutura psicopatológica. O que é que estou dizendo? Simples. A sua história de vida, principalmente a sua infância, tem tudo a ver. Aí alguém vai dizer assim, a Gestalt não trabalha com o passado. Aonde você viu isso, meu amigo? Aonde você pega o livro do Pels, você pega o livro do Irving Postner, da Gestalterapia Integrada, vai dizer isso, que não nos interessa o passado. Aonde na teoria? Não sei se já ouviram isso em Gestalterapia, ou em aulas de Gestaltes e medíocres por aí, falando isso. A Gestalt não se interessa pelo passado. Não se interessa pelo passado? Que história é essa? Aonde está escrito isso na teoria? O passado está presente. Inevitavelmente é o passado presente e o futuro presente. A história do presente, ou do aqui e agora, é o óbvio. É o óbvio. Tudo se manifesta no presente. Não é uma questão de desconsideração do passado. Não é uma questão de não levar em conta o passado. Entende? Nós somos seres históricos. Até porque as situações inacabadas são do Lógico, é óbvio. O processo de repetição, ele é o aprisionamento do indivíduo em seu passado. Por isso que ele repete.
E aí tem a história de Gestalt aberta e Gestalt fechada, ou seja, configurações inacabadas, situações de vida inacabadas que foram mal resolvidas ou irresolvidas que estão assombrando você hoje. Entende? Estão assombrando você hoje. O próprio Nietzsche, naquele livro da que ele traz assim, a história do árvore da montanha, que o jovem queria ser uma estrela e sofria e escondia de todo mundo. Aí ele fala, tá vendo essa árvore? Ela é atingida por vento que ninguém vê, mas ela está sendo atingida, se dobra, se curva, mas ela se levanta, por causa da raiz. Isso. Se aprofunda, como você está falando, desalicerce. E quando o vento sopra, ela não rompe, ela se Claro, levanta. lógico. E ele, de tanto querer ser uma estrela, ser igual a todo mundo da gregaridade, sofria porque não conseguia atingir o sofrimento, como ela falou, né? As situações inacabadas, fazer ele sofrer ali no presente, dentro do Nietzsche. Tem um livro ótimo do, não sei se já leram, do Hermann Hesse, chamado O Lobo da Estepe. O cara se sentia no isolamento, o cara se sentia um lobo, né? O lobo da estepe, né? O lobo da estepe é o lobo que vive sozinho, né? Nas altas montanhas. E ele sofria por ser um lobo da estepe, né? Agora, você olha, imagine se ele descobrisse que além de lobo, ele tinha uma multiplicidade dentro dele. Ele também era pássaro, que ele também era, né? Outros animais, metaforicamente falando. Entende? Ou seja, a multiplicidade da vida, né? E algumas pessoas acreditam que são apenas aquilo. E se não consegue ser aquilo, nada vale a pena. É isso que você está colocando. Entende? A não aceitação. Tá? E aí a teoria para a mudança, a gente vai ver daqui a pouco, é fantástica, é bem clara com relação a isso. Né? Quando nós começamos a mudar a partir do momento que nós nos aceitamos. Né? Paradoxo absurdo. Né? O nosso paciente começa a mudar a partir do momento que ele descobre, né, que ele, né, não é aquilo que ele acredita ser, ou então que ele, né, começa a aceitar, ou que ele esquece que a vida dele são potencialidades, ou que ele esquece que a vida, não só dele, mas de qualquer um, é perspectiva, é como eu olho para a vida. Entende? Por mais triste que você esteja, por mais sofrimento que você esteja passando, passa. Não estou dizendo uma forma ilusória de dizer, eu vou acreditar nisso para me sentir melhor. Não, meu amigo, você tem que sofrer mesmo. Entende? Não tem escapatória. É a questão nietzschiana do termo. Entende? O Nietzsche colocava, e olha que Nietzsche sabia de sofrimento, né? Nietzsche passou os ciclos da vida dele, 10 últimos anos, com sífilis terciária, dores absurdas. Né? Se você pegar o último livro do Nietzsche, o Étion, você vai ver que o livro é cheio de fragmentos. Por que cheio de fragmentos? Porque ele sentia dores na cabeça absurdas. Então, quando ele não estava com dor, ele ia lá e escrevia, aquele breve espaço de tempo. Depois as dores voltavam. Né? A neurosífilis não tinha cura na época, ele estava com a neurosífilis, já é o último estágio. Entende? Então, o que acontece, na verdade? O Nietzsche diz assim, eu abençoo todo sofrimento. Por quê? Porque ele gosta de sofrer? Não, meu amigo, entenda bem. Né? Porque o sofrimento faz parte da vida, é inerente à vida. Querendo ou não, você vai sofrer. Entende? Querendo ou não, vocês vão sofrer. Vocês sofrem. Por que vocês sofrem? O sofrimento faz parte da vida. O meu paciente, ele não sabe disso, ele está só sofrendo. Mas passa, porque ele tem a capacidade, aí vem o segredo da psicologia humanista, ele tem a capacidade, né, de transcender esse sofrimento, ou seja, de superar esse sofrimento. Superar por quê? Pela capacidade inata de se autorregular, de se auto-atualizar, como diria Carl Rogers, né, de se auto-atualizar. Esse é o segredo da psicologia humanista. Nós acreditamos não é na patologia, nós acreditamos que existe patologia, mas nós acreditamos que você tem uma capacidade inata de autoatualização contínua.
contínua, uma capacidade inata de se autorregular, que você tem uma capacidade de potencializar a sua vida. É só você olhar para a vida de vocês. Olha o que vocês já passaram até hoje. Entende? Lógico, alguns ficaram presos. Uma coisa ou outra ficaram presos. Que é inevitável, óbvio. Né? Mas olhe só. Né? A capacidade de superação que vocês tiveram. E vão ter outros. Né? E vão ter outras possibilidades de superação. A crença da psicologia humanista é isso aqui. Né? É uma visão otimista. Não temos nada de otimista aqui, meu amigo. Né? O que nós temos é uma concepção realista. O sofrimento existe, né? Vocês já sofreram e continuam sofrendo, e já passou, e quando surgiu outro, momentos da vida são finitos. Vocês estão lidando com a finitude de vocês, entende? Nós não estamos pregando otimismo, não. Nós estamos trabalhando contra o pessimismo, é diferente. Dizer que você está condenado àquilo, as suas ações são comandadas pelos seus instintos destrutivos. Não, nós estamos combatendo isso. A psicologia humanista surge para combater isso, fazendo, não, meu amigo, não é isso. Entende? A concepção de vida é que, por mais você tenha esses conflitos, você consegue superá-los pelas suas potencialidades inatas. É só ver o ciclo natural da vida. Entende? Ninguém está pregando algo extraordinário aqui em gestalterapia. Nós estamos pregando e dizendo, olha, o seu organismo se autorregula, como a tua célula se autorregula, como a sua célula tem um processo homeostático. Você também tem essa capacidade. Entende? Estou dizendo isso. Ninguém está pregando. Que eu já vi críticas assim. Carl Rogers tem uma visão positiva do homem bom, do homem ser bom. Não, o homem não é bom, não. Nem discutido na teoria. Nós estamos discutindo que há a capacidade de superação por uma tendência inata em você de potencialidades. Entende? Essa é a questão da psicologia humanista. É por isso que essas potencialidades começam a ser afloradas através do princípio de relação. Que o Heissner, contra a minha vontade, olha, megalomania, contra a minha vontade, chamou de cura. Claro que é a minha vontade, sou eu que estou estudando, sou eu que estou lendo. Eu, como leitor, tenho o direito de dizer como pode ou não. Quem não quer ser contrariado, não escreva nada, ou não fale nada, ou não publique nada. Então o que acontece? Ele chamou de cura. Mas cura nesse sentido. Não existe cura a não ser pelo processo de superação na relação. É isso que ele está dizendo. Olha, sabe como é que o paciente melhora? O paciente melhora a partir do momento que ele se entrega a uma vivência intensa, uma relação com você, e que nessa relação tem a possibilidade de uma inspiração tão intensa, de um vivido, de uma vivência tão intensa, que ele começa a ter uma nova perspectiva sobre o vivido dele.